Meus amigos, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um robô de day trade que nunca perde, meus amigos. É isso mesmo que você ouviu. Mas Jean, será que isso funciona mesmo, cara? Meus amigos, funciona. Porém, deixa eu explicar para vocês. Aqui nesse mercado só existem dois tipos de estratégia ou dois tipos de robô que nunca perdem. O primeiro é o que faz preço médio infinito e o segundo é o que faz martingale, beleza? Então assim, são robôs de altíssimo risco. E eu tô aqui no vídeo de hoje para mostrar para vocês como desenvolver um robô que faz martingale. Jean, você recomenda utilizar esse tipo de robô? Cara, tudo depende da quantidade de grana que você tem e da quantidade de risco que você quer assumir. Eu, particularmente, não uso, beleza? Mas dependendo dos seus estudos e da forma como você vai gerenciar o seu risco, esse robô pode ser muito útil para você. Então, meus amigos, como sempre, eu estou aqui para mostrar para vocês as possibilidades, né? Aquilo que é possível ser executado aqui no Profit e ensinar a programação para vocês. Se vai ser bom ou não um robô, aí vocês aí do outro lado decidam, beleza? Então, turminha, o vídeo de hoje, independente assim, ó, de resultado, independente de se é bom ou se é ruim, o vídeo de hoje, cara, está espetacular, porque a quantidade de coisas que você vai aprender no vídeo de hoje, meus amigos, eu só entrego em treinamento pago, beleza? Eu vou utilizar várias técnicas de programação aqui que eu ainda não trouxe no meu canal nenhuma vez. Então tenho certeza que você vai sair aqui desse vídeo muito melhor do que você entrou, tá bom? Então, meus amigos, bora aqui para a tela que eu quero mostrar para vocês todos os detalhes aqui do setup e também como a gente vai fazer para programar o bichão aí, beleza? Vamos lá. Turminha, já estou aqui, ó, com um setup montado na minha tela para facilitar a explicação para vocês, tá? Então, pessoal, como é que vai funcionar o setup? Olha só, a gente tem aqui a primeira barra do dia, tá? E eu desenvolvi aqui um indicador que todas as vezes, né, em que ele forma a máxima e a mínima da primeira barra, ele demarca para nós, ó, a formação da máxima e da mínima da primeira barra do dia, beleza? E o nosso setup vai funcionar justamente baseado em cima do rompimento da primeira vela do dia, seja ela de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, você vai poder escolher qual vela você quer capturar, tá bom? Estou aqui no gráfico de 15 minutos. Então, como é que vai funcionar o nosso robô? Vai funcionar da seguinte maneira, a gente vai fazer a entrada no rompimento da máxima da primeira vela ou da mínima da primeira vela, tá? Se romper para cima, o nosso robô vai comprar. Se romper para baixo, como foi o caso aqui, nosso robô vai reverter a posição com uma quantidade X de contrato. Por exemplo, se eu entrei com uma aqui, ó, na primeira posição, na segunda entrada, turma, ele vai entrar com o dobro da quantidade de contratos, tá? Ou o triplo da quantidade de contratos. Você que vai determinar o que você quer. Se você quer entrar com 2 vezes a quantidade de contratos, 3 vezes a quantidade de contratos, fica a seu critério, tá bom? A gente vai deixar este parâmetro em aberto para você poder alterar, beleza? Então, ele vai fazer a entrada e vai fazer a reversão. Se o preço voltasse a subir aqui, ele reverteria novamente, porém, dobraria a quantidade de contratos. Se aqui ele entrou com 2, agora aqui ele vai para 4, tá? Se ele cair aqui, ele vai para 8. Se ele volta a subir, ele vai para 16 e assim por diante, beleza? Então, ele vai dobrando a quantidade de contratos conforme ele vai fazendo os rompimentos. A ideia é que você dobra a quantidade de contratos, vai buscar sempre o mesmo alvo, tá? Quando ele bater no alvo, você vai sair no gain. Isso é inevitável, beleza? Agora, supondo que você não quer fazer esse tanto de reversão, supondo que você quer fazer a sua entrada e aí quer fazer mais 2 reversões, não tem problema, a gente vai codificar isso aqui também, tá? Então, por exemplo, ele entraria aqui no rompimento, faria uma reversão, pronto, nesse caso aqui acabaria o trade porque ele atingiu o alvo, certo? Mas, se ele voltasse a subir, você poderia fazer mais uma reversão, supondo que você quer fazer apenas 2, né? Então ele vai fazer a entrada e 2 reversões. Fez a primeira reversão, fez a segunda reversão, se ele volta a cair aqui, ao invés de reverter, ele estoparia, tá? Então, vai funcionar assim, beleza? Outra coisa que eu fiz aqui, vocês devem estar observando aqui que eu tenho uma linha aqui em cima e eu tenho uma linha aqui embaixo, né? Esse aqui são os alvos, turma. É a projeção deste primeiro candle para cima e para baixo. Então, o que eu fiz aqui foi desenvolver um indicador para poder facilitar os nossos estudos, certo? Porque é muito difícil você pegar aqui, por exemplo, só marquei a máxima e a mínima, tá? Mas será que teria dado gain? Será que teria dado loss ou não? Fica difícil você ficar medindo isso na mão. Então, além de criar o indicador que marca a máxima e a mínima de todos os candles, eu criei ainda um indicador que projeta este candle para cima e para baixo, tá? Um número X de vezes. Então, supondo que você quer, e fica tranquilo que eu vou mostrar tudo isso para vocês na programação, tá? A gente vai programar tudo isso aí, beleza? Então, o vídeo de hoje, cara, tá assim, cara, muito aprendizado mesmo. Olha só, supondo que você quer fazer aqui, ao invés de buscar uma vez o alvo, você quer buscar aqui, ó, 2 vezes o alvo, tá? Olha só, troquei, pronto. Então agora o que ele faz? Ele pega a amplitude do candle e multiplica por 2. Então dobrou o nosso alvo, certo? E ele faz isso, ó, para todos os dias, tá? Você pode analisar e tem gente vendendo isso aqui caro na internet, tá? E vendendo isso aqui caro como setup, que você tem que ficar aí na frente da tela esperando acontecer, vendendo caro, beleza? Como até mentoria.
E eu tô entregando aqui para você de graça o robô que já vai fazer para você tudo automático, beleza? Então depois façam seus estudos aí, tirem as suas conclusões. Minha ideia aqui, como sempre, é ensinar para vocês a programação, tá? Venho nesse vídeo novamente com a metinha, hein, turma, de 1000 likes. Assim que esse vídeo bater 1000 likes, o código deste robô vai estar na descrição do vídeo. Turma fica perguntando nos comentários, quando eu faço esse esquema de meta de like, né? Ah, onde é que tá o robô? Onde é que tá o robô? Tá na descrição, sempre na descrição vai ter um link do Drive, você vai clicar lá, vai te redirecionar para uma página, você vai fazer o download, beleza? Então está sempre na descrição, metinha de 1000 likes. E assim, ó, se você caiu de paraquedas agora aqui no meu canal, você gosta de day trade, tá buscando uma forma de rentabilizar a capital, mas não tem tempo para ficar operando, meu canal é o seu lugar, cara, tá? Aqui eu tenho, com o vídeo de hoje, 99 vídeos ensinando a programação de robôs, tá bom? São 99 vídeos, 99 robôs já desenvolvidos aqui no canal, tá? E esses 99 robôs, turma, fazem parte do quê? Do pack de robôs, que é o compilado de todos os robôs que eu já trouxe aqui no meu canal, tá? Então, para você que quer de repente tá utilizando esses códigos para estudar, dá uma olhadinha aqui na descrição, tem um link, tá? Se chama pack de robôs, caso você queira adquirir, o link tá aí na descrição, beleza? O robô de hoje também vai fazer parte do pack, beleza? É uma assinatura, na verdade eu estou transformando para assinatura, antes era vitalício, então quem comprar a partir de agora vai ter que renovar todo ano, tá? Quem comprou lá para trás é vitalício. Hoje, na data de publicação desse vídeo, ainda é vitalício, na sexta-feira eu vou trocar ele para assinatura, belezinha? E o valor também vai subir, né? Porque, cara, são praticamente 100 robôs aí, por um valor que é irrisório, fechado? Turminha, bora começar a programação do bichão? Conforme vocês forem tendo dúvidas aí, vai deixando nos comentários, tá? Que eu vou responder todo mundo, fechado? Então, pra gente começar aqui o nosso robozinho, turma, vamos vir aqui em estratégias, editor de estratégias, vamos abrir o nosso editor. Clica aqui, ó, numa estratégia em branco e bora começar a programação. Turminha, a gente vai começar o nosso voo por onde? Pelo começo, né? O que é o começo? Seria montar o indicador, né? Poder, primeira coisa, capturar os valores aqui, ó, da máxima e da mínima do primeiro candle do dia. Então, para poder capturar esse valor de máxima e mínima, eu preciso, turma, criar uma condição aqui que é o seguinte, ó, se contador de candle for igual a 1, então, início e fim. Por que se for igual a 1? Para ele entrar nesse laço somente no primeiro candle, não é o primeiro candle que eu quero capturar aqui. Então, ele só pode entrar aqui nesse laço no primeiro candle do dia, tá? Contador de candle é uma função, tá? É esse camarada aqui, ó, que marca pra gente, ó, os números dos candles. Então ele vai olhar assim, ó, se o contador de candle for igual a 1, ele vai capturar somente os dados que eu quero deste candle aqui, beleza? E aí eu quero capturar o quê? Quero capturar a máxima. Então vou chamar assim, ó, max, dois pontos, recebe, high, que é a máxima do primeiro candle. E chamar assim, ó, de mínima, tá? Uma variável chamada min, que vai receber o low do primeiro candle, tá? Só com isso aqui, eu já capturei a máxima e a mínima do primeiro candle do dia. Já, se eu quisesse capturar a máxima e a mínima do candle das 10 horas da manhã, né? Eu não sei qual que é o candle das 10, nós tornaria o número do candle das 10, ou colocaria aqui o horário, ao invés de número, tá? E aí capturaria a máxima mínima do candle específico que você designar, tá bom? Então a gente vai criar aqui, ó, uma área de variáveis, e eu vou escrever assim, ó, max, vírgula, mínima, float, tá? Declarar elas como float, porque pode conter casas aí após a vírgula, beleza? Bom, variáveis declaradas, turma, vamos ver se funciona essa captura desses dados. O que eu vou fazer? Eu vou excluir isso aqui, ó, tá? Vou excluir esse indicador. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou mandar plotar, ó, plot, abre e fecha parênteses, max, ponto vírgula, plot 2, abre e fecha parênteses, mínima, ponto vírgula. E aí vou salvar este camarada e depois a gente vai inserir ele como um indicador aqui no gráfico. Assim eu já consigo ter certeza se tá batendo os valores, né? Se aquilo que eu programei aqui está correto, tá? Então clica aqui em salvar e a gente vai dar o nome para ele do seguinte, ó, first bar reversion underline YouTube. Turminha, este robô, como sempre, tá? Vai fazer parte lá do pack de robôs. Para você que já adquiriu o pack, entra lá novamente na sua área de membros, onde você fez o download a primeira vez e faça o download novamente, que vai estar lá dentro, tá bom? Para você que ainda não tem o pack, expliquei aqui no começo do vídeo, eu compilado com todos os vídeos que eu já trouxe aqui no canal, mostrando a programação. Todos os códigos estão lá dentro desse drive, tá? Por enquanto, turma, o pagamento é único, tá? Mas a partir de sexta-feira o pagamento vai ser anual, vai ser uma assinatura anual do robô. Então você vai ter que renovar, além do que o valor também vai subir, porque hoje está bem barato em relação à quantidade de códigos que tem lá dentro, tá? Então vamos salvar esse camarada e vamos fazer a plotagem deste nosso indicador aqui no gráfico para ver se ele já está capturando, para ver se essa primeira parte aqui do código está funcionando. Então vou clicar aqui com o botão direito, inserir indicador e vou buscar pelo nome do indicador, ó, first bar, cadê? First bar reversion YouTube. Insere ele aqui, ok, pronto. Agora, ó, vamos maximizar aqui pra gente dar uma olhada, ó. Tá pegando a máxima e a mínima, ó, só do primeiro candle, tá vendo? Olha lá, sempre o candle número 1, ele vai até o dia seguinte, né, onde o contador de candle também é 1. Então, essa primeira parte aqui, turminha, já tá funcionando, tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer a projeção, tá? Vamos fazer a projeção
deste alvo. Então, vou chamar assim, ó, alvo da compra, 2 pontos, vai receber. Eu quero pegar a amplitude do candle e jogar ela a partir da máxima do candle uma vez para cima. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó, high, que é a minha referência da máxima do candle, mais a amplitude do candle. Como é que eu calculo a amplitude aqui? É assim, ó, high menos low, fecha parênteses, ponto vírgula. E aí, turminha, o que eu faço aqui, ó? Faço também este alvo com o alvo da venda, tá? Quando ele vender, ele vai deslocar a nossa amplitude, só que em relação à mínima. Então, troco aqui de high para low e troco também o sinal de mais para menos. Então, ele vai pegar aqui, ó. O que eu tô fazendo, ó? Tô falando assim para ele, ó. Desloca aí, ó, para mim, da mínima do candle. Então, ele vai pegar a mínima do candle menos esta amplitude aqui, que vai jogar aqui para baixo. Como é que eu faço para saber se isso está certo? Eu faço aqui a plotagem. Então, coloco assim, ó, plot 3, abre e fecha parênteses, alvo da compra, ponto vírgula, plot 4, abre e fecha parênteses, alvo da venda, ponto vírgula. Aqui ficou errado parênteses, beleza? Preciso também fazer a declaração destes caras aqui, ó, do alvo da compra e do alvo da venda. Nós vamos salvar, tá? E automaticamente vai ser plotado aqui agora o nosso alvo da compra e o alvo da venda. Beleza? Porém, eu havia falado para vocês o quê? Havia falado para vocês, olha lá, já plotou, tá vendo? Eu havia falado para vocês que eu quero deixar isso aqui parametrizável, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma input chamada fator alvo, beleza? E vou colocar aqui como 1.00, ponto vírgula. E agora, eu pego este fator alvo aqui, ó, pego este fator alvo, Ctrl C, e faço a multiplicação aqui, ó, Ctrl V, beleza? O que eu tô fazendo? Estou pegando aqui a minha amplitude e multiplicando por um fator variável, né? Tá? Vamos salvar. E aqui ele tem que permanecer do jeito que tá. E se eu trocar aqui para 2, por exemplo, ele tem que duplicar aqui o tamanho do meu alvo. Ó, posso até fazer aqui dentro para não mexer no código. Então, vem aqui em parâmetros, ó, fator. Vamos trocar aqui para 2. Vou dar um aplicar, vou dar um ok. Olha lá, já duplicou. Então, cara, o primeiro passo aqui do nosso robô já está pronto. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você aprendeu alguma coisa aqui nesse vídeo até o momento? Se você aprendeu, cara, você vai parar um segundinho e vai deixar o like. Só se você aprendeu. Se você não aprendeu nada, eu nem quero que você deixe o like. Mas se você aprendeu, para aí um segundinho e deixa o like nesse vídeo, beleza? Cara, isso aqui é coisa que ninguém ensina na internet, tá? E eu vou ensinar para vocês muito mais nesse vídeo. Vocês vão aprender como fazer uma entrada no rompimento. Vocês vão aprender como fazer a reversão utilizando o martingale, tá? Dobrando a quantidade de contratos, beleza? Isso é coisa, cara, que não tem na internet, beleza? Então fica aí comigo que tem muito aprendizado aqui ainda pela frente, tá? Turminha, mas antes da gente dar continuidade, quero mostrar para vocês aqui, ó, como é que tá o resultado do meu robô de gradiente linear aqui no mês de maio, tá? Estou rodando aqui, ó, neste exato momento, por enquanto tá rodando aqui o Red, tá? O Cash Benz, infelizmente, hoje foi loss, tá? Tomou quinhentão de loss. Aqui nas minhas entradas manuais, eu faço uma entrada e depois o robô assume, né? Montando o grid. Fiz aqui 285 no dia de hoje. O regressão linear, por enquanto, tá parado. Vamos falar de mês aqui, ó. No mês eu tô R$2.000 aqui com as entradas manuais, utilizando o gradiente, tá? Estou no mês aqui com o Cash Benz em R$272. Estou no mês aqui, turma, com o Red, 325 no robô da compra e 1.430 aqui no robô da venda, beleza? E aqui no regressão, estou com 756, tá? Fiz a conta aqui, tá dando mais ou menos aí uns R$4.500, a soma de todos os resultados aqui, por enquanto, no robô de grid. Hoje é dia 7/5, beleza? Vou buscar aqui uma meta de R$500 nesse bot, tá? O Cash Benz, a meta é de 300, beleza? E o loss é de 500, a loss ele é um pouco maior, mas ele costuma pagar a maior parte dos dias. Hoje, infelizmente, foi um dia em que é super quarta, né? Então, o mercado derreteu, o Cash Benz pegou a compra, tá? E foi obrigado a estopar, não teve jeito, acabou o dia pro Cash Benz. O regressão linear começa a meio-dia, turma, tá? Meio-dia ele vai começar a operar aí. Então, por enquanto, não temos nada, né? Ele até mostra aqui, ó, fora do horário. Significa que ainda não começou o horário operacional dele, tá? E na mão, eu entrei aqui e saí rapidinho porque, cara, esse mercado hoje tá muito perigoso, tá? Então, como é que funciona essa entrada manual, já? Entrada manual nada mais é do que você fazer a sua leitura, você clica aqui para comprar ou vender. Uma vez que o robô entrou, ele começa a montar o gradiente. Então, esse gradiente linear aqui, turma, do MetaTrader, é o gradiente mais versátil que você já viu na face da Terra, tá? Dá para você fazer aqui muita coisa. Você tem uma base, tem 2 robôs aqui separados rodando, tá? Este robô só compra, este robô só vende. Porém, um deles, tá? Que é esse robô número 20, controla o resultado global dos 2 robôs. Então, quando a soma do resultado dos 2 robôs aqui bater R$500, este robô comanda este. Então, um manda o outro parar. No Profit, isso ainda não é possível fazer, tá? Dá para rodar Red no Profit, sim, beleza? Tem um gradiente pro Profit também, mas aqui no MetaTrader ele é muito mais rápido, muito mais leve, um robôzinho que roda muito mais fluido, tá bom? E também tem esse sistema em que um robô pode controlar o resultado global. Sei lá, se tiver 10 robôs rodando, bateu a meta, sei lá, você tá buscando R$1.000 um dia, tá? A soma de todos os robôs deu R$1.000, ele zera todos. Isso é possível fazer também aqui, tá? Então vamos ver como é que vai indo. Por enquanto já tá fazendo aí em torno de R$200, tá? Vou buscar aqui então aqui e vamos ver como é que ele vai se saindo aí ao longo do pregão. Show de bola, turma. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou criar aqui uma variável chamada amp, tá? Que vai ser a amplitude. E vou atribuir a ele, ó, isso aqui, ó,
tá? Exatamente isso aqui. Jean, por que que você não criou essa variável amplitude, tá? E ao invés de colocar aqui high menos low, você colocou high mais amplitude, ou low menos a amplitude calculada. Porque na primeira vez que ele for fazer a leitura aqui do código, a amplitude, o valor é 0. E aí, ele vai me atribuir aqui high mais 0 na primeira leitura. Eu não quero isso. Eu quero que ele já me atribua o valor correto. Então, por isso que eu não coloquei ali o amp, tá bom? Mas, teoricamente, o resultado seria o mesmo, né? Mas não é, porque é a primeira vez que ele passa aqui, minha variável amp é 0, tá? Então, por isso que eu tive que fazer aqui separadinho. Mas para que eu vou utilizar, pessoal, essa amplitude? Eu vou utilizar essa amplitude para determinar se o tamanho do candle está dentro de uma quantidade de pontos que eu considero plausível para fazer a entrada. Por exemplo, se a primeira vela do dia der 1000 pontos, pô, o range ali, se voltar e tiver que ficar revertendo 1000 pontos, vai ficar muito grande, né? Vai ficar muito grande. Então, fica complicado. Então, eu vou limitar aqui as entradas do dia pelo tamanho da primeira vela. Então, sei lá, se a primeira vela tiver aí 300, 400 pontos, eu quero 500, porque aí eu sei que as reversões não vão ter tanta amplitude, ou seja, não vou perder tanto dinheiro se ele começar a ficar revertendo loucamente, né? Tá? Então, a gente vai limitar isso, beleza? Então, já vou começar aqui com o setup da entrada, né? Montando o setup aqui, onde o robô vai fazer a execução, beleza? Como é que vai ser, turma? Vai ser isso aqui, ó. C, primeira coisa, tá? Resposition for igual a false. Para que isso? Para que o nosso robô não faça entradas se já houverem posições em aberto, tá? Para isso, para depois que ele entrar, se eu não coloco isso, o que acontece? Ele entrou, e aí toda vez que ele estiver acima do preço, ele vai ficar querendo executar de novo. Então, ele só vai entrar aqui uma vez, tá? Somente no momento em que não houver posições, tá bom? Outra coisa que eu tenho que colocar aqui, turma, eu não quero que ele faça execuções na primeira vela do minuto, tá? Porque ele pode capturar a máxima e a mínima do dia anterior, tá? Primeira vela do minuto, não, na primeira vela do dia, na vela de número 1. Porque ele pode capturar aqui, ele vai estar olhando aqui, ele vai estar olhando o quê? O valor da máxima e da mínima da vela anterior, e se for menor, por exemplo, ele já entraria vendendo aqui neste dia, tá? Então, uma coisa que é critério básico aqui, meu contador de candle, tá? Contador de candle tem que ser maior do que 1, ou seja, só vai entrar a partir da segunda vela, tá? Da vela de número 2, beleza? Outra coisa que eu preciso fazer aqui, lembra que eu falei para vocês da amplitude? A amplitude, turma, da vela de entrada, ela não pode ser maior do que uma quantidade X de pontos. Então, eu vou comparar aqui, ó. A minha amplitude calculada aqui, ó, ela é maior do que uma amplitude que eu mesmo determinei, amplitude candle, que eu mesmo determinei. E onde é que eu vou determinar? Aqui na input, tá? Vamos dar um Ctrl C aqui, vem aqui nas minhas inputs, ó, Ctrl V. Vamos colocar aqui padrão 500 pontos, tá? Depois fica a seu critério aí estar alterando, beleza? Então, ele vai olhar aqui, a amplitude candle é 300 pontos, 300 é maior do que 500? Não, na verdade não é maior, tem que olhar para ser menor, né? A amplitude tem que ser menor do que a amplitude especificada, tá? Então, sei lá, 300 pontos de amplitude é menor do que 500? É menor, então nosso robô estaria apto para entrar. Fechado, turma? Uma vez que essas condições forem satisfeitas, então a gente vai avaliar aqui as condições de entrada, tá? A gente vai avaliar as condições de entrada. Como é que vai ser a condição de entrada? O que eu falei para vocês? Que para o nosso robô fazer a entrada, cara, o Profit tem uns negócios, ó, você move, ó, eu parei o mouse, eu soltei, ele continua movendo. Tem uma raiva disso, cara. Olha só, ó, soltei, vamos ver se ele vai mover. Não, agora segurou. Você tem que segurar um tempinho ali para ele poder parar, né? Então, turminha, olha só. Nós temos aqui a máxima do candle, que é a nossa referência de entrada. Quando o fechamento deste candle, ó, o close, ultrapassar a máxima do candle anterior, a gente quer entrar comprando, tá? Ou quando o fechamento deste candle ultrapassar a mínima aqui, ó, do candle anterior, nosso robô vai entrar vendendo. Então, como é que eu escrevo isso pro robô? É assim, ó. C, abre e fecha parênteses, close, for maior do que max. Por que max? Max é a minha referência aqui, ó, da máxima, tá? Então, buy at market. Abre e fecha parênteses. O que você vai especificar aqui dentro? A quantidade de contratos que você quer entrar, certo? Eu preciso especificar a quantidade que eu quero entrar. Por quê? Porque eu preciso, turma, especificar a quantidade que eu quero entrar no mercado, certo? E depois também eu vou precisar fazer o cálculo em cima das quantidades especificadas. Então, eu preciso colocar aqui, ó, vou chamar assim, ó, de CTO, entrada, ponto vírgula, tá? Esta quantidade de contratos aqui da entrada, turma, nós vamos fazer o quê? Vamos jogar aqui, ó, na nossa input. Ctrl V, abre e fecha parênteses. Vamos começar aqui, vamos começar com 2, tá? Ponto vírgula. Show de bola. Cara, se você tá aprendendo alguma coisa até aqui, essa que é a pergunta que eu quero te fazer. Se você tá aprendendo, cara, para um segundinho e deixa o like, tá bom? Você me ajuda, eu te ajudo. Assim que esse vídeo bater 1000 likes, lembra que este código vai estar lá na descrição. Então você não vai precisar ter o trabalho aí de copiar. Apesar de que, assim, ó, se você quer realmente aprender, você precisa programar isso aqui. Você precisa copiar, senão você não vai aprender, tá? Você só vai conseguir usar o robô. E aí é outro cara. Tem o cara que quer aprender a programar e tem o cara que só quer o robozinho para poder usar, certo? Você é o cara que quer aprender a programar, quer desenvolver suas próprias estratégias, recomendo que você vá fazendo junto aqui comigo. Eu tenho certeza que seu aprendizado vai ser muito maior, beleza? Então, belezinha, turma. A gente fez aqui a nossa condição para entrar, tá? Uma vez que o nosso robozinho entrou, o que eu vou fazer? A gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer a condição da venda, tá? Close, menor que é mínima. Mínima tá aqui, ó. Mínima é low. Ao invés de comprar, eu vou vender, tá? Sell, short, at market. E aqui o número
de contratos em que o nosso robô vai fazer a entrada, beleza? Por enquanto é isso, a gente vai voltar aqui ainda, porque eu vou precisar explicar para vocês um esquema aqui, para ele parar no dia, né? Olha só, se ele entrar, bater o alvo, não houver posições, o contador de candle for more que 1 e a amplitude do primeiro candle for menor, ele está apto para comprar novamente, porque close é maior que máxima, por exemplo. Ele vai querer entrar novamente no mercado. Então preciso bloquear isso aqui, tá bom? E eu vou te ensinar como é que você vai fazer para bloquear agora. Depois que o nosso robô entrou, turma, ele vai estar comprado ou vai estar vendido. Se ele estiver comprado, então vamos fazer o seguinte, ó, C, is, pot. É a pergunta. Se eu estou comprado, então, início, que fim. Se eu estou comprado, eu preciso fazer um bloqueio aqui para que o nosso robô não entre mais, tá? Então eu vou criar aqui uma flag. Olha só, turma, conceitinho aí, ó, para você que ainda não entendeu o que é flag, tá? Isso aqui é essencial para quem vai programar, tá? Fazer uma flag, turma, receber 1, beleza? E também, se ele estiver vendido, tá? Vou dar um Ctrl C aqui, só para dar uma facilitada. Se ele estiver vendido, ó, C e sold, ó, nossa flag também vai para 1. Por quê? Uma vez que ela for para 1, eu vou fazer o bloqueio aqui, ó, do nosso robô para ele não entrar mais. Eu vou criar uma condição onde ele só pode entrar se a flag for 0, tá? Então, a primeira vez que você inicia o robô, a flag ela é padrão 0, ela já vem 0. Mas depois que entrou comprado ou vendido, essa flag vai para 1. Assim, a hora que ele, por exemplo, bater o alvo aqui, ó, nosso robô entrou comprado, tá? Bateu o alvo, se eu não faço esse bloqueio, não jogo ela para 1, para ele bloquear a entrada aqui, ele pode fazer uma entrada de compra ou de venda a mercado, dependendo de onde estiver o preço. Se o preço estiver aqui em cima, ele vai sair e vai entrar novamente. Então eu faço o bloqueio para que o nosso robô não entre mais no dia, tá bom? No dia seguinte, ele volta a entrar, tá? Vou criar aqui, ó, declarar a nossa variável, tá? Como inteira, tá bom? Ótimo. Por que inteiro já? Porque só vai ter um número 0, 1, né? Então não são números quebrados, certo? Então inteiro. Olha lá, turminha, só para dar uma palhinha aqui, ó. E o head, como é que tá? O head tá indo, ó. Tá, ó. Já fez aqui 198, nesse aqui 111, tá? Então já tá com uns 300. Vamos ver se bate R$500 aí enquanto eu gravo o vídeo ainda, tá? Vamos lá, vamos dar uma acompanhadinha. Mas, bora continuar aqui a nossa programação. Agora, o que a gente vai fazer, turma? A gente vai colocar aqui os nossos alvos, tá? A gente vai colocar aqui o alvo da compra e também o alvo da venda. Então, uma vez que o nosso robô entrou, eu preciso lançar uma ordem de saída, certo? Então, se eu estou comprado, eu preciso vender. Sell de cover limit, abre e fecha parênteses. O que eu vou colocar aqui dentro? Vou colocar onde é que eu quero que essa ordem seja enviada. Quero que ele seja enviado, turma, a partir do meu ponto de entrada. Então, se eu estou comprado, a partir do buy price, que é o preço médio da compra, tá? Buy price, mais quem? Mais a minha amplitude, tá? Que é este cara aqui, ó, mais a minha amplitude. Não é esse tamanho aqui que eu quero fazer a entrada, é esse tamanho. Mas é a amplitude vezes quem? Vezes o fator aqui, ó, do alvo, tá? Vezes o fator do alvo, porque isso aqui, ele vai multiplicar. Se eu mudar aqui para 2, ele tem que buscar 2 vezes a amplitude do candle, tá bom? E qual é o tamanho que eu quero estopar? Quantos contratos eu quero estopar? Eu quero estopar tudo, né? Então, vou colocar aqui, ó, buy position, tá? Que é o tamanho da minha posição de compra, beleza? Faço a mesma coisa aqui, turma, para minha venda, tá? Então, se eu estou vendido, eu preciso comprar. Buy to cover limit, abre e fecha parênteses, a partir do meu sell price menos a minha amplitude vezes o fator do alvo, vírgula, sell position, ponto vírgula, beleza? Então o que eu fiz aqui? Mandei uma ordem de compra a partir do meu preço médio da venda, tá? Menos o tamanho da amplitude, que é massa menos mínima, vezes o fator do alvo, e aqui eu coloco aqui a quantidade que eu quero estopar. Quando você usa ordens to cover, normalmente, assim, você não precisa especificar isso aqui, porque ele, se você não especificar, ele já vai entender que você quer zerar tudo, entendeu? Mas, como aqui a gente está falando de um robôzinho de martingale, e a quantidade aqui pode ficar variando, eu quero garantir que ele vai executar exatamente aquilo que eu mandar, tá? Então, por isso que eu tô colocando aqui, tá bom? Questões de segurança. Na maioria das vezes eu nem coloco, mas esse robô em específico, preferi colocar, tá bom? Legal, turminha. Agora a gente vai aqui, ó, procuração do nosso robô, cara. Se você ainda não deixou o like, agora é a hora que você vai deixar o like, meu amigo, tá? Assim que bater 1000 likes, este código vai estar na descrição aqui do vídeo, beleza? Agora vem o coração do robô, quer fazer o quê? Quer fazer o bendito martingale, ou maldito, né? Dependendo aí do dia, né? Beleza? Então, agora a gente vai aprender aqui como vai fazer o martingale, tá? Agora a gente tem que entender aqui, turma, o seguinte. Se eu estou comprado é porque ele rompeu a máxima. Eu preciso reverter quando? Quando ele romper a mínima, tá? Então, a primeira condição aqui é essa. Se, fecha parênteses, close, for menor do que mínima, tá? Quando ele romper a mínima, se ele está comprado é porque rompeu a máxima. Mas se o preço voltar e derreter aqui, ó, bater na mínima, eu preciso virar a mão com a quantidade X de contratos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu preciso fazer um envio de uma ordem de venda. Eu estou comprado. Quando ele bater na mínima, ele precisa vender. Então, sell short at market. Ele vai vender a mercado. Vai vender a mercado, turma. Quanto? Agora que vem o cálculo para você poder fazer o martingale. Se eu estou aqui comprado com 2 contratos, vamos pegar aqui um exemplo em que ocorreu o martingale só para vocês entenderem, tá? Ficar bem claro isso aqui, ó. Olha só, se eu estou comprado aqui, ó, em 2 contratos, rompeu aqui a máxima, entrou com 2, tá? Se eu quiser duplicar a mão, quando ele romper aqui a mínima, o que eu preciso fazer? Primeira coisa é me livrar desses 2 contratos, certo? Segunda coisa é dobrar a mão. Então, se eu estou com 2 contratos aqui na compra, eu preciso
entrar com 6 aqui na venda, certo? Com 6. 2 contratos para cancelar esses 2 que eu havia entrado na compra e 4 contratos para entrar na mão vendida, dobrando a mão inicial, certo? Então como é que eu faço isso? Aqui que eu vou especificar a quantidade de contratos. Vai ser o quê? Vai ser o tamanho da minha posição de compra, buy position, abre e fecha parênteses. Buy position é os 2 contratinhos que eu já tinha de compra, tá? Mais quanto? Mais o próprio buy position, que são 2 contratos, vezes o quê? Vezes o meu fator do martingale, tá? Fator martingale, que é o fator de multiplicação. É o quanto eu quero multiplicar o tamanho da minha mão. Se eu colocar 2 aqui, tá? Que vai ser aqui, ó. Vou deixar aqui na input. Se eu colocar 2, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui 2 contratos, mais 2 vezes 2, 4. 2 mais 4, 6, tá? Então, ele entraria com 6. Daí a conta certinha aqui, beleza? E faça a mesma coisa aqui, ó, para venda, tá bom? Para venda vai ser o quê? C, abre, fecha parênteses, close, maior do que max. Então, buy at market, abre, fecha parênteses, sell, position, mais, abre, fecha parênteses, sell, position, vezes fator martingale, beleza? Então, é o mesmo esquema, só que agora eu pego aqui, ó, se ele romper a máxima, ele vai pegar a quantidade da minha posição inicial, que era 2, e vai somar 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, tá? Vai entrar dobrando. Agora, vamos fazer a conta aqui do se ele ficar revertendo, né? Comprou, caiu, ele vai reverter, subiu, ele vai reverter, desceu, ele vai reverter. Vamos ver se isso dá certo. Então, como é que ficaria isso? Ó? Supondo que ele entrou comprado com 2 contratos. Então, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Beleza. Ele vai entrar comprado em 6. Quando ele chegar aqui, o buy position é quanto? O buy position é 6. Aí ele vai pegar o buy position, que é 6, vezes 2, que é 12. 12 mais 6, 18. Então, a mão que ele tem agora aqui, que ele vai ter que entrar, se ele reverter, é 18. Então, a mão que ele vai ter que entrar aqui é 18. 6 para cancelar, 12 para ficar dobrado. Quando ele chegar aqui, ele vai olhar a posição. Qual o tamanho da posição? É 12. Bom, 12 vezes 2, 24. 24 mais 12, 36. 12 para cancelar e vai ficar com a mão que antes era de 12, agora com 24 contratos. E assim por diante. Então, ele vai ficar fazendo esse loop infinito. Aqui dentro, ele nunca mais passa, tá? Ele nunca mais vai entrar aqui. Primeiro, que eu já fiz o bloqueio por causa da flag. E segundo, que ele sempre vai estar ou comprado ou vendido. Ele nunca mais vai estar líquido. Só vai ficar líquido quando bater no alvo, tá? Ou se estopar. Então, o que acontece aqui, turminha? Este código aqui, ele já está pronto para rodar. Se você colocasse ele para rodar agora, ele vai funcionar. Qual que é o problema? O problema é que ele vai ficar fazendo martingale infinito, tá? Ele não vai parar nunca. Mas tem algumas pessoas que, por exemplo, querem parar aí quando fizer 2 reversões, 3 reversões, tá? E aí, quando ele fizer essa quantidade de reversões, o nosso robô vai fazer o quê? Ao invés de continuar revertendo, ele simplesmente vai estopar na mão que tá bom? Então é isso que a gente vai implementar agora. E agora é o seguinte, cara, se você não deixou o like ainda, ó, te mostrando o coração do martingale, você vai deixar o like agora, porque eu vou te ensinar a fazer a contagem de número de vezes que ele entrou no trade, tá bom? Que ele entrou comprado ou entrou vendido. Fechado, turma? Deixa o likezinho aí, um segundinho e bora continuar. Bom, vou precisar inserir o que, pessoal? Vou precisar inserir aqui uma input com o número de reversões, tá? Chama assim, ó, número reversões, abre e fecha parênteses. Vou colocar aqui apenas 2, tá? 2 reversões. Nosso robô vai entrar, vai fazer a primeira reversão e a segunda reversão. Depois disso, se ele tentar reverter novamente, ele vai estopar, não vai reverter, tá bom? Então, aqui não é o número de entradas, mas sim o número de reversões, beleza? Então, olha só, eu preciso aqui criar um contador, tá? Toda vez que ele entrar aqui, o nosso robô aqui, ele vai ter que contar o número que entrou. Então, por exemplo, se ele entrar comprado aqui, o que eu vou fazer? Ó? Conte, 2 pontos, vai receber o próprio conte mais 1. Ou seja, primeira vez que o nosso compilador entrar aqui, turma, e chegar nessa parte aqui de comprado, conte é 0, certo? Então, ele vai receber quanto aqui? Vai receber 1. Conte agora vai passar a ser 1 e não mais 0. Próxima vez que ele entrar, só que ao invés de entrar na compra, entrar na venda, que isso aqui a gente vai repetir aqui para venda, conte que era 1, vai receber mais 1. Então, agora vai virar 2, tá? E depois a gente vai comparar. Se conte for maior igual a 2, daí ele não entra, entendeu? Basicamente é isso aqui que você vai ter que fazer. Só que o que acontece? Se eu só fizer isso aqui, ó, conte recebe conte mais 1, o que acontece? Toda vez que o compilador passar aqui, ele vai incrementar essa variável, tá? E eu preciso fazer ela incrementar apenas uma vez. Então, vou fazer aqui um sisteminha bem simples, tá? Vou chamar o seguinte, ó, CCC igual a 0, então, início, aqui embaixo vou pôr o fim, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro aqui o meu contador receber 1, e depois eu vou fazer CV receber 0, vocês já vão entender o que é CV, tá? E o CC receber 1, tá? Ponto vírgula. Por que isso, turma? Porque é o seguinte, ó, eu vou precisar copiar isso aqui e colar aqui no iSolde para mostrar para vocês o porquê, tá? Olha só que aqui eu troco de CC para CV e aqui ao invés de fazer o CV ser 0, eu vou fazer o CV ser 1, tá? Vou colocar ele na última linha de instrução, para garantir que vai executar tudo. Porque o Profit é o seguinte, eles falam que
Primeiro ele lê todas as variáveis, né? Lê todas as linhas e depois ele muda os valores. Mas não é bem assim que funciona na prática não, tá? Então é importante eu colocar aqui essa condição sempre na última linha, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que vai funcionar a lógica. Olha só, o que eu tô fazendo aqui? Para ele poder entrar aqui apenas uma vez, o que eu faço? Ó, quando ele entrar aqui comprado, ele vai olhar, meu CC é 0? Bom, de início ela já é 0. Então ele vai entrar aqui. Conte recebe conte mais 1, vai receber 1 na variável conte. CV vai receber 0 e o CC vai receber 1. Ou seja, ele vai sair de dentro desse laço. CC não é mais 0, CC é 1. Então essa condição não é verdadeira. Ele contou apenas uma vez. Quando ele fizer a reversão, ele vai entrar aqui. CV é 0? É 0. Eu havia zerado ela já aqui, mas de início ela é 0. Faz a contagem aqui de 1, joga o CV para 1 e zera o CC. Por que eu zero o CC? Porque quando ele for reverter, ele precisa poder entrar aqui novamente, entendeu? Então fiz um esquema aqui de uma jogada, né? De uma espécie de intertravamento, tá? O pessoal que é da área de elétrica e automação sabe o que eu tô falando. Então o que acontece? Quando ele entra aqui a primeira vez, ele zera o CV, faz um CC para sair do laço e fazer apenas uma vez a contagem. Quando ele entra aqui no laço de baixo, que ele faz a reversão, o valor de conte que era 1 agora recebe 2, ele zera o CC para no próximo ciclo ele poder entrar aqui novamente, tá? E zera o CV para ele poder fazer a contagem apenas uma vez, beleza? Então esse aí que é o esqueminha, tá? Da contagem, beleza? O que eu vou fazer, turma? Eu quero que esse cara aqui fique em cima, porque que eu não expliquei para vocês, a leitura ocorre de cima para baixo, apesar do manual da analógica não falar isso, tá bom? Então vou declarar aqui CC, CV e a variável conte, ela é do tipo inteiro mesmo, tá? Conte aqui do tipo inteiro, belezinha? Vamos compilar esse camarada. O head, turma, ó, quase batendo aí a meta, tá, ó. Cadê, ó? 250 nesse, 211 nesse, ó. Enquanto eu gravo o vídeo, tá? Precisa mais aí, ó, 40 reaisinhos, tá? 40 reais pra bater a meta. Vamos ver se ele bate aí. Poderia clicar, já não quero mais, quero zerar, tô achando que tá perigoso. Vem aqui, ó, close all, tá? Já encerraria com esse resultado, beleza? Mas vamos aguardar aí a metinha. Vamos ver se bate. Fechado, turma? Preciso fazer aqui mais o quê? Declarar aqui minha variável, tá? Da flag. Bom, turminha, fiz a contagem, mas a contagem sozinha não serve para nada. Eu preciso agora fazer uma comparação para que ele pare de fazer um martingale quando o número de reversões for atingido, certo? Então eu preciso fazer um travamento aqui, ó, nas minhas funções aqui de reversão, tá? Da compra e da venda. Como é que eu faço isso? Vou fazer o seguinte, ó. Se quando ele for entrar aqui, tá? Quando ele for entrar ali, ele vai precisar avaliar a seguinte condição. Conte é menor ou igual, isso aqui, ó, é menor ou igual ao número de reversões que eu especifiquei, ou seja, vai olhar se é menor do que 2, tá? É isso que ele vai fazer. Se for menor do que 2, ele vai entrar aqui e vai fazer a reversão. Se não, vamos criar aqui agora o se não, vou apagar esse ponto vírgula, tá? Se não for verdadeiro, o que é que eu quero que ele faça, tá? Então vou colocar assim, ó, se não, se o close for menor do que a mínima, porque agora aqui a condição é a mesma, tá? Se o close for menor do que a mínima, ao invés de fazer a reversão, o que eu quero que ele faça? Então, close position, tá? Jean, cara, tô achando esse negócio meio complexo, bicho. Tô achando meio complexo. Como é que eu chegaria numa solução dessa programando este código? O que você precisa entender é o seguinte, você não vai chegar numa solução dessa em apenas uma vez aqui, tá? Você não vai chegar e vai programar isso aqui do nada. Como é que é o sistema, como é que funciona a programação? Você vai fazer o seguinte, você vai começar a programar, as ideias vão vir surgindo. Essa mesma solução que eu criei, pode ter 10 soluções. Se mandar 10 caras programar, os 10 vão programar diferente. Tá bom? Algumas coisas assim vão ser iguais, mas não existe uma regra de que assim, toda programação tem que ser igual. Se pegar 10 caras para programar a mesma coisa, 10 caras vai programar de forma diferente. Não vai ter nenhum código igual ao outro, tá? Isso é fato. Então, você vai fazendo a sua automação por partes, tá? Pode parecer um pouco complexo no começo, mas depois você vai vendo, conforme você for desenvolvendo o seu código, você vai ver que no final, cara, sai a automação. Ela sai, de uma forma ou de outra sai, porque você vai raciocinando. Se você analisar aqui, o que tem de novo aqui de programação em termos daquilo que eu já ensinei aqui no YouTube? Não tem nada de novo. Tudo isso aqui são mecanismos, tá? Função C, vocês já estão careca de saber. Plot, vocês já estão careca de saber, tá bom? Então o resto são mecanismos que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, beleza? Então precisa de treino, tá? Programação é desenvolvimento de lógica. E você só desenvolve a lógica treinando, tá bom? Não tem como desenvolver lógica sem treinar, tá bom? Agora, para você que tá meio perdidão aí, quer automatizar as suas estratégias, mas precisa daquela base mais forte para dar continuidade nos seus estudos, cara, eu tenho um treinamento de programação de robôs, tá? Dá uma olhadinha aqui no link da descrição. Lá nesse treinamento, cara, eu te entrego mais de R$2.000 de bônus. Dentre eles, o meu robô aqui, ó, de gradiente linear do MetaTrader para você poder operar aí pelo prazo de 30 dias, tá bom? Esse robô hoje, turma, sai R$3.500, tá? É o robô mais completo de gradiente do mercado. Na compra do treinamento, você ganha 30 dias para estar utilizando esse robô. Bom, turminha, uma vez que eu fiz aqui a parte da compra, preciso fazer agora, né, essa parte aqui também da venda. Então, se ele não for reverter, eu coloco assim, ó, se não, se, abre e fecha parênteses, o close for maior do que max, então, close position. Esqueci de colocar a condição aqui da contagem, né?
Vamos colocar aqui a condição aqui em cima da contagem e tirar o ponto e vírgula aqui do final. Tira esse ponto e vírgula com o ponto e vírgula aqui, ó. Top. Vamos compilar. E o nosso bot, turminha, está pronto, beleza? Demorou, mas saiu, né? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos testar o bichão aí para ver se realmente está fazendo tudo aquilo que promete, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui um dia, tá? Um gráfico de 1 minuto apenas para teste, tá bom, pessoal? Apenas para teste. Um gráfico de 1 minutinho para a gente ver essas reversões aí acontecendo e ver se o nosso contador funcionou também, beleza? Então, aguarda um minutinho aí e já volto para mostrar para vocês o nosso robozinho rodando. Pessoal, já estou com o replay requisitado aqui, vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para pôr para rodar este robô, tá bom? É o seguinte, ó, você vai ver aqui no... já tem um replayzinho configurado aqui, vamos selecionar a estratégia, vai editar aqui, ó, First Bar Reversion, tá? Selecionar, a gente vai colocar aqui, vou deixar em aberto esses contratos aqui, tá? Para ele poder fazer quantas multiplicações ele quiser. Porém, passou de 200, o Profit não faz mais multiplicações aqui no replay, tá? O máximo de contratos que pode chegar no replay é 200, tá? Então vou deixar 200 mesmo, tá? Vou trocar aqui para 200. Aqui na aba de entrada, turma, vai colocar realizar envio ordens quando a condição for satisfeita, esperar o fechamento da primeira vela para execução, que pode dar problema se você não marcar. É importante marcar isso aqui. Permitir múltiplos envios, tá bom? Horário nada, obviamente eu não posso marcar horário, porque se eu marcar horário não vai entrar, né? É na primeira barra. Então, saída por oco nada, risco nada, tá? Aqui fica a seu critério como você vai configurar. Aqui na edição de parâmetros, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui 2 contratos na entrada, tá bom? Vou deixar essa amplitude aí de 700 mesmo. Aqui eu vou colocar um fator de ave de 2. Para quê? Para ele não atingir o alvo. Eu quero que ele fique revertendo. Eu não quero que ele atinja o alvo. Então eu preciso testar aqui, fazer um stress test, vamos dizer assim, né? Tá? Vou colocar um fator de martingale de 3 e 2 reversões apenas. Ou seja, quando ele for fazer a terceira reversão, ele não pode reverter. Ele tem que estopar, tá bom? Clico aqui em editar. Bom, vou dar um executar no robô, vou soltar o play no replay e vamos ver se ele vai executar certinho a nossa estratégia, tá? Então olha lá, tá formando a primeira barra. Assim que terminar a primeira barra, a gente vai ver o rompimento, olha lá, deixa eu pausar aqui, ó. Rompeu, entrou com 2 contratos, tá? Colocou o alvo aonde, turma? Tinha falado para vocês 2 vezes a amplitude do candle. Então ele pega o preço em que entrou e joga 2 vezes a amplitude. Por isso que não bateu aqui certinho, tá bom? Porque ele não entrou exatamente na mínima, né? Ele entrou um pouco abaixo por causa do spread que deu aqui, tá? Então beleza. Fez a entrada, lançou o nosso alvo. Vamos ver agora ele executar as reversões. Quase foi 2 vezes o alvo, hein? Assim que ele passar esta linha, ó, que é a máxima do candle, ele precisa fazer a reversão, tá? Passar aqui, ele tem que reverter. De 2 contratos, ele tem que ficar com quanto? 3 vezes. Então ele tem que ficar com 6, tá? Tem que ficar com 6 contratos. Olha lá, comprado em 6 contratos, projetou o alvo lá, ó. Ele conseguiu executar bem certinho em cima, então o alvo aqui também bateu, tá? Nota onde é que tá o preço de cobertura, tá? O preço de cobertura tá aqui, ó. Ou seja, se ele passar daqui para cima, ó, deste ponto acima, tudo é lucro, tá bom? Vamos continuar. Vamos ver se ele vai reverter na mesma vela. Às vezes o Profit não reverte na mesma vela. Conseguiu reverter, tá? Rompeu aqui, reverteu. Com atraso, mas reverteu, tá bom? Ele estava aqui com quantos contratos? Com 6, né? Ele estava com 6 contratos. Reverteu, foi para 18. Então, nós temos aqui a entrada, tá? Nós temos uma reversão, 2 reversões. Ou seja, quando ele passar aqui novamente nesta linha, ele não pode reverter, ele tem que estopar, tá bom? Então, vamos apagar essas linhas aqui para ver se vai bater tudo certinho, ó. Soltei o play. Quando ele passar aqui, turma, ele tem que estopar, tá? Não pode reverter. São apenas 2 reversões. A entrada não conta na reversão. A entrada não é reversão, a entrada é entrada. Então ele conta o número de reversões, tá? Olha lá, triscou, Profit não teve velocidade para executar, porque o replay aqui tá acelerado, tá? Mas na próxima vez que ele tocar aí, provavelmente ele vai fazer a zeragem. Então, quando você for rodar replay, tenha paciência e rode na menor velocidade possível, tá? Como isso aqui é apenas uma demonstração, eu tô rodando ele meio acelerado aqui, pra gente não perder muito tempo, beleza? Então, na próxima vez aqui, ele precisa fazer a zeragem, não pode reverter. Olha lá, zerou o trade, tá, pessoal? Então, só para recapitular, vamos entender aqui o que é que foi que aconteceu. Ó, deixa eu pausar isso aqui. E olha só, turma, vou fazer um parênteses aqui, tá? Ó, bateu a metinha lá de R$500, tá? Ó, 172 no robô da compra, 320 no robô da venda. Graças a Deus, mais um dia de meta. Basicamente, hoje aí, tô no 0 a 0 aqui, porque ganhei no Red, perdi no Cash Bands, tá? Então, hoje tô 285 para frente. Daqui a pouco, a regressão já fez 81 aqui, ó, tá? Já fez R$81. Vamos ver como é que vai finalizar o regressão aí ao longo do dia. Ó, tá tentando vender lá em cima, tá vendo? Ele faz a entrada, monta o grid e faz a zeragem aqui na média. Então, olha só. Vamos entender o que foi que aconteceu, tá? Vamos seguir o fluxo do código. Não tinha posições. Contador de candle era maior que 1. A amplitude da vela era menor do que a amplitude que eu especifiquei. A minha flag era 0, ou seja, não tinha entrada nenhuma vez. Close foi menor do que quê? Foi menor do que mínima. Entrou vendendo no mercado o número de contratos especificado na minha entrada. Show de bola. Quando ele veio para cá, ele estava o quê? Vendido, certo? Estava vendido. Flag igual a 1, ou seja, bloqueou aqui, nunca mais faz entrada, tá? Uma vez que zerou, não volta mais para esse laço, não faz mais entradas. Ótimo. Isso aqui deu certo porque eu vi que ele estopou e não entrou novamente. Porque senão ele teria estopado e teria feito uma compra, porque ele rompeu a máxima, tá? Então isso aqui já funcionou. Ótimo. Bom, quando ele entrou aqui, ele começou a fazer a contagem, tá? E contou.
Conte recebeu 1, beleza? Quando ele veio para esse laço, ele projetou o nosso alvo. Quando ele chegou aqui e ele detectou que o close for maior que a máxima e o nosso contador valia 1 e 1 é menor ou igual a 2, então ele comprou o mercado e conseguiu calcular aqui certinho a quantidade necessária para reverter a mão e multiplicar por 3, que era o nosso fator do martingale, beleza? Ou seja, saiu daqui, agora o que ele virou? Virou comprado. Quando ele entrou comprado, ele fez o quê? Nosso contador vale 2. Bom, 2 é menor ou igual a 2? É menor ou igual a 2. Isso é verdadeiro. Close é menor que a mínima? É menor que a mínima, tá? Que foi o caso aqui, ó. Então, se close é menor que a mínima, e isso aqui também é válido, então ele vai vender a mercado aquela quantidade lá calculada, tá bom? Bom, fez a venda aqui, certinho. Fez a venda? Bom, agora ele entrou vendido, voltou pro laço aqui e sold. Quando ele entrou aqui, ele somou. Conte agora não é mais 2, agora conte é 3, recebeu mais 1, conte é 3. Close é maior que máxima? Era maior que a máxima. Mas o meu contador era menor ou igual a 2? Não, conte era 3. 3 não é menor ou igual a 2. Então ele não vai executar isso aqui, certo? Uma vez que ele não executa isso, se esta condição não é verdadeira, é essa de baixo, né? Se isso não for verdadeiro, se não ser, close é maior do que máxima, então ao invés de reverter, ou seja, fazer este cálculo, ele fez o quê? Encerrou as posições, tá? Então esta é a lógica do nosso robozinho de hoje. Cara, o robozinho vai estar na descrição assim que esse vídeo bater 1000 likes. É a sua última oportunidade de deixar o like nesse vídeo, meus amigos. Deixa aí nos comentários sugestões do que você quer ver nesse canal, tá bom? A gente se vê na próxima segunda-feira, meus amigos. Um forte abraço e até mais.